Olá, meu nome é Daniele Ravalak e esse é o canal Mãe Nova e Solo. O certo era vir uma vinheta agora, mas no caso eu não tenho ainda, gente. Sorry. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha história. Espero que vocês estejam abertos a me conhecer melhor. E vou dividir com vocês o que eu passei. Então, se você é nova, se você tem 16 anos, ou então tá grávida e não sabe o que fazer, o objetivo hoje é contar a minha história e dizer pra você que calma, vai dar tudo certo e você vai conseguir. No auge dos meus 16 anos, eu estava prestes a completar 17. Faltava 2 meses apenas. Conheci uma pessoa por um aplicativo de mensagens e nós começamos a conversar. Ele parecia ser muito legal, uma pessoa que me interessava muito. E então decidimos que íamos sair juntos. Muita vergonha. Meu Deus, minha família toda vai ver isso. Então nós saímos e eu não tinha nenhuma prevenção, eu não sabia o que que era, não tinha nem noção de que podia prevenir com injeção, com remédio, essas coisas de eu não tinha noção nenhuma. Eu achava que era somente preservativo. E então nós ficamos e a minha menstruação sempre foi muito desregular. Só que eu comecei a me sentir um pouco estranha e enjoos, comecei a sentir desejos. E isso já nas primeiras semanas. Então eu ainda tava com essa pessoa, a gente tava saindo, toda semana a gente se via. Eu ia com ele lá pro apartamento dele, a gente ficava, ele me levava pra sair. Eu resolvi falar pra ele, olha, contei pra ele que minha menstruação não tinha vindo ainda, mas que era pra ele ficar tranquilo, porque eu era assim mesmo, desregulado. Ficamos desconfiados, e então resolvemos fazer o teste. Aí um dia eu fui lá, ele comprou o teste, nós fizemos e deu inconclusivo. Só que eu tinha certeza que ia dar negativo, porque eu nunca jamais pensei, imaginei, gente, que isso ia acontecer comigo, sério. Pensava, não, jamais, isso não vai acontecer comigo. Eu fiquei muito nervosa, aí eu chorei. Nós estávamos juntos, eu chorei, ele chorou muito, nossa, e a gente ficou muito nervoso, mesmo sem saber o resultado. Eu pedi desculpa, falou que, independente de qualquer coisa que acontecesse, ele ia estar comigo. Foi um amor. Ai, desculpa, gente. É porque eu conheço a pessoa hoje, né? Tipo, que ele dizia pra mim que, independente do que acontecesse, ele ia assumir, ele falava que não ia conseguir ser pai, que ele não tinha condições, não tinha como manter um filho. Então, eu fui pra minha casa, fiquei esses dias assim, os primeiros dias, muito nervosa, porque eu pegava o trem, ficava enjoada. Isso nunca tinha acontecido comigo, eu nunca fui uma pessoa de enjoar. Conversamos e então, eu fiquei tão nervosa com aquela situação que eu não sabia o que fazer. Aí ele me sugeriu o aborto. Na época eu não tinha nem noção do que eu tava fazendo. Eu tava nervosa porque eu tinha 16 anos. Eu morava de aluguel com a minha mãe, eu não tinha nenhuma fonte de renda. Eu trabalhava vendendo doce. Eu não sabia como iria me virar e eu não tinha noção. Pensava que minha família ia me julgar, que minha família não ia estar comigo. Eu imaginava que minha mãe ia me expulsar de casa. Eu pensava também que ele não ia conseguir, que ele falava que não tinha condições, não ia conseguir criar um filho. Então eu fiquei, meu Deus, como que eu com 16 anos, provavelmente não vou ter o apoio da minha família, ele não tem condições de criar um filho, de manter um filho, o que que eu vou fazer? Então eu pesquisei de como que era, como que fazia o aborto. E ele me sugeriu até que compraria medicação para me tomar, que ele conhecia uns amigos que tinham. E aí eu falei, tá bom, então. Então vou fazer isso. Porque eu não conhecia ele direito, mesmo a gente saindo assim. Eu não sabia o que estaria por vir, então eu fiquei muito nervosa. Só que aí um anjo. Eu tava em casa e chorando muito. Eu tinha decidido que ia fazer um tal de um chá, eu não vou falar aqui que chá que é, mas eu tinha decidido que eu ia abortar. Daí algo dentro de mim falava que não, não deveria fazer isso. E então conversei com a minha mãe, chorando muito, abri meu coração e disse a ela tudo o que tinha acontecido. Então, a minha mãe, meu anjo, foi comigo até uma farmácia. E lá nós compramos 2 testes de gravidez. Isso era tarde.
Tô super ansiosa pra fazer. E ela, não, você vai fazer de manhã. Então, acho que foi a noite mais difícil da minha vida. Muito difícil, porque eu não conseguia dormir, eu não sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer. E então, acordei no outro dia, às 7 horas da manhã, e fui fazer o teste. Me tranquei na porta do banheiro, lembro até hoje. Pra mim tá muito difícil gravar esse vídeo, não, vocês não têm noção. Tranquei a porta do banheiro, fiz o teste e não demorou nem um minuto, gente, já subiu os pontinhos. E eu esperava que ia ter pelo menos um tempo pra me poder, né, adquirir ali o resultado, e não deu nem um minuto, subiu os pontinhos. Então lembro que eu peguei aqueles testes, fiz 2, e os 2 deram positivos. Eu lembro que eu peguei aqueles testes, sentei no meu banheiro e desabei. Eu não conseguia chorar, na verdade. Eu só conseguia olhar e tremer e imaginar o que aconteceria. Eu conversei com a minha mãe, falei pra ela. Minha mãe, em momento algum, me julgou, ela não quis me expulsar de casa, ela me respeitou, esteve do meu lado todos os momentos ela esteve ali. Eu chorei, 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 ela esteve ali, ela me abraçou, ela me consolou e disse, filha, calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Então eu conversei com ela, falei que ele tinha proposto o aborto e que talvez eu faria. E aí ela falou, não, você não vai fazer, eu não vou apoiar você fazer isso é errado. Se for pra criar essa criança sozinha, você vai criar. E se precisar ajudar você, eu vou ajudar. E foi algo assim que me ajudou, me deu uma força tão grande. E nada mais importava. Nada mais importava. E até então, o pai da minha filha tinha estado do meu lado, ele conversava comigo, a gente conversava todos os dias. E ele é carinhoso, ele mandava, sabe, mensagem perguntando como eu tava. Então, nesse dia eu mandei mensagem pra ele. Quando eu fiz o teste, assim que eu fiz o teste, eu falei, ó, deu positivo. Você vai ser pai. E eu falei, ó, desculpa, mas eu não vou fazer o aborto. Eu não vou. Eu não consigo, eu não vou fazer. Ele falou, tá bom, ok. E depois disso, tudo mudou, sabe? Ele ficou um pouco distante, ele já não mandava mais tantas mensagens assim pra mim. Mesmo assim, a gente ainda ficou juntos até o 4º mês de gestação, mais ou menos. Isso, eu ainda ia lá, ficava com ele, fazer ultrassom. E foi ele e minha mãe. Até então tava tudo bem. Aí eu vi a neném e minha reação assim foi algo muito assustador pra mim. Ver uma coisinha assim, sabe, dentro de mim. Que não tinha nem perninha, sabe? E ela mexia muito e balançava pra lá e pra cá. Então eu chorei muito. Nossa, foi super assustador. Ele ficou assim, tipo, normal. E aí no próximo final de semana eu fui lá pra casa dele e a gente conversou. E ele falou que não sabia se ia conseguir amar essa criança. Começou a falar umas coisas assim. E que teria alguns problemas. E eu já comecei a ficar um pouco chateada com isso. Então ele já não me respondia mais. Nós já não conversávamos mais tanto. Ele me ignorava, visualizava minhas mensagens e não respondia. Então eu decidi que não ia insistir nisso. Eu não ia insistir e foi isso a minha gravidez inteira. A gente sempre se falava, foi muita briga, discutia muito a gestação inteira. E ele falava coisas horríveis pra mim, do tipo de que ia tomar neném de mim. Eu me humilhava muito, porque eu era nova, não tinha terminado os estudos, não tinha casa, assim, pra morar, né? Tipo, morava de aluguel. A gravidez inteira, assim, a gente não se viu. Eu passei a gestação inteira sozinha, mas com o apoio da minha mãe, com o apoio da minha família. E foi o que importava pra mim, o apoio da minha família, o apoio da minha mãe. E foi o que me fez forte. Não vou dizer assim que foi tudo bem. Sofri muito. As pessoas tinham muito preconceito quando iam no posto de saúde. Eu chorava toda vez que eu via assim, as mães acompanhadas dos pais para fazer as ultrassons e eu não tinha ele do meu lado. Sempre era minha mãe, alguém da minha família que ia comigo. E as pessoas já notavam, sabe, que eu tava sozinha. E isso era o que mais me machucava, o que mais doía em mim. Mas eu aguentei, eu fui forte, eu consegui. Não vou dizer que consegui de uma maneira fácil, porque eu chorei muito. Não tinha um dia que eu não chorava. Não tinha um dia que eu não me pegava pensando no que tinha acontecido, em ter sido abandonada dessa forma, sem ter pelo menos uma explicação. Ele ao menos nem terminou comigo, sabe? Ele nem
pôs um fim. Ele simplesmente me ignorava, não me respondia, não queria mais me ver. Nesse dia que eu falei pra vocês que ele tinha falado pra mim que não sabia se ia conseguir amar criança, ele também, assim que a gente se viu, ele falou que tinha contado para os pais dele. E foi isso que mudou. Ele conversou com os pais dele. Não sei o que os pais deles falaram pra ele, mas ele me disse que os pais deles queriam um teste de DNA. Lembro até hoje a gente andando na Avenida Paulista, em direção ao apartamento dele. E ele disse: meus pais pediram um teste de DNA, eu quero fazer só pra tirar as dúvidas. Eu lembro que meu corpo inteiro gelou. Ele tava de mão dada comigo, choque assim pra mim. E na hora eu até falei pra ele: ah, tudo bem, acho normal, né, terem essa dúvida, eu vou fazer. Eu falei isso assim, mas depois eu pensei, eu vi o quanto aquilo era errado, porque a mulher, ela sempre é a pessoa que tem que ter dúvida. A gente sabia o que ele tinha feito, sabia muito bem que tava comigo, que eu tava com ele. Falar, assim, que queria o teste de DNA, aquilo me machucou muito, doeu muito, assim, dentro de mim. Mas eu não vou falar muito sobre isso, pretendo falar em outro vídeo. Agora eu quero falar pra você, se caso você esteja passando por isso. Eu sei como é, você se sente perdida, você se sente confusa, você não entende o que tá acontecendo porque é a mudança do seu corpo, não tendo apoio da família ou do pai. Você não sabe como falar pras pessoas. E eu quero falar pra você que é difícil, você vai sofrer muito, você vai chorar muito. Vão ser dias difíceis, dias insuportáveis, dias que você não vai aguentar mais, que você fala, eu não consigo. Mas nós mulheres somos fortes. Claro que isso é errado, nós não deveríamos aguentar tudo sozinhas, nós não deveríamos nos sobrecarregar. Mas existe uma força dentro de nós, que somos mães, que somos mulheres, que se faz presente sempre que a gente pensa em desistir. Você vai conseguir. Vai ser difícil. Nossa, a gravidez é só o começo. Mas você vai conseguir. O que mais me ajudou foi o apoio da minha família. A minha força, que eu descobri que eu tinha, que eu achava que eu não tinha. E foi a minha filha dentro de mim. Eu lembro de ter sentido ela a primeira vez e aquilo foi a coisa mais importante pra mim. E eu me agarrei nisso. Era a única coisa que eu tinha. Então, se você não tem apoio da sua família, não tem apoio do pai da criança, você não tem apoio de ninguém, você tem medo de você não conseguir se virar sozinha, se agarre na única força que existe. Você acredita em Deus, no que você acredita. Se agarre na força que você tem. Foque que dias melhores virão e que você vai conseguir. Foi o que eu fiz, foi o que deu certo comigo. Então, gente, é isso, é meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo que temas que vocês querem que eu traga. Vou fazer um pedido muito importante pra vocês. Se inscrevam aqui no meu canal, gente. Por favor, me ajudem a crescer aqui no YouTube. Se você tem uma amiga, uma irmã, um parente que tá passando por isso, que engravidou nova, que tá grávida, manda pra ela, gente. Vamos me ajudar compartilhando no Facebook, no Instagram, divulgando. Eu sou só uma mãe, gente, que quer crescer aqui no YouTube. Vocês me ajudando, vocês estarão ajudando outras mães que precisam escutar tudo que eu tenho pra dizer. E que não é pouca coisa, não, tá? Então, muito obrigada, gente. Beijos e tchau. Oi, gente! Oi, faz assim, oi!